Há um texto da palavra de Deus que fala sobre alguém que passou pela experiência do castelo da dúvida, alguém que passou por aquilo que eu vou chamar de uma crise de fé. O nome dele é Asaf. Abre a sua Bíblia no Salmo 77. Asaf compôs esse salmo em um momento de crise da sua fé. E é interessante como ele abre a anatomia de uma crise de fé. Do que é feita uma crise de fé? E você pode me acompanhar aqui na projeção ou na sua Bíblia. Salmo capítulo 77. Asaf vai dizer assim: eu clamo a Deus por socorro, eu clamo a Deus que me escute. Quando eu estou angustiado, eu busco o Senhor de noite, eu estendo as mãos sem cessar. Ele fala de uma experiência intensa de oração, percebe? E ele diz: a minha alma está inconsolável. Eu lembro-me de ti, ó Deus. Isso deveria ajudar, sim ou não? Lembrar de Deus deveria ajudar a pessoa, sim ou não? Mas ele diz: eu suspiro, eu começo a meditar e o meu espírito desfalece. Não me permites fechar os olhos. Traduzindo, insônia. Coloco a cabeça no travesseiro, não durmo bem. Aliás, nem consigo dormir. São muitas as dúvidas, são muitas as dores, são muitas as aflições. A noite para mim é uma eternidade. Tão inquieto eu estou que eu não consigo falar. Você já passou por essa experiência de você estar tão perturbado que se alguém perguntar o que é que você está sentindo, você não sabe nem traduzir em palavras. É um pouco de tudo e ao mesmo tempo não é nada, você não consegue colocar em palavras. É isso. Eu não consigo falar. Eu fico a pensar, versículo 5, nos dias que se foram, nos anos há muito passados. Aí é onde complica também. Quando a gente começa a comparar a nossa vida no momento presente, momento de tribulação, um deserto, no dia mau, com aquele dia, aquele tempo, aquelas memórias. E aí quando a gente fica comparando com esse passado, com essas experiências maravilhosas que um dia a gente teve, aí que a gente se sente pior ainda. Porque a gente nem está se comparando com outra pessoa, a gente está se comparando conosco mesmo, com algo que eu já vivi. Cara, eu já vivi tão melhor do que eu tenho vivido. Eu já fui tão mais feliz do que eu sou hoje. Meu pai, como pode? Ele continua. É ladeira abaixo. Ele diz assim, versículo de número 6. De noite, eu recordo minhas canções, e o meu coração medita, e o meu espírito pergunta. Olha quantas perguntas. Irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o amor de Deus? Acabou-se a tua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira, refreou sua compaixão? Deus está com raiva de mim? Fechou o céu? Não me abençoa mais? O que é que aconteceu por aí no andar de cima, Senhor? 6 perguntas ele se faz. Muitas perguntas. E versículo 10 é o ápice. É o mais fundo desse fundo de poço. Versículo 10 ele diz: então eu pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Ele coloca na conta de Deus e diz: a razão da minha dor é o Senhor. Tu és o Todo-Poderoso, o Onipotente, poderias fazer alguma coisa, por que não faz? Onde é que está a tua mão aqui, Senhor? A razão da minha dor é que o Senhor está parado, quando deveria estar operando na minha vida, na vida do meu pai, no diagnóstico da minha mãe, na minha empresa, na vida do meu filho. A razão da minha dor é que o Senhor não se move. É que eu oro e o Senhor
não opera algo. É uma crise de fé que ele está aqui, sim ou não? Ninguém entra em uma crise de fé da noite para o dia. Uma crise de fé é uma construção que acontece dentro de nós. Se você perceber, aqui no Salmo, Asaf, ele vai passando por estágios. Eu consigo enxergar pelo menos 4 estágios aqui da crise de fé dele, que na verdade são 4 estágios que nós também muitas vezes podemos atravessar e chegar em um momento de crise de fé. Por exemplo, primeiro, ele se encontra inconsolável. No versículo 1 ele diz que ele ora, ele busca a Deus, mas no versículo 2 ele diz: a minha alma está inconsolável. O que é que caracteriza uma crise de fé? Crise de fé não é simplesmente um dia em que a minha fé está mais ou menos. Isso daí acontece com todos nós. Você sabe que assim, os nossos sentimentos, o nosso sentir, ele é oscilante, ele vem e vai, sobe e desce. Mas uma crise de fé, nós sabemos que ela está chegando na nossa vida quando eu entro nessa de ficar inconsolável. Ou seja, as pessoas tentam me ajudar, chega alguém para me dar um conselho, e aquele conselho, aquela palavra, de certa maneira até me encoraja naquele momento, mas passando o momento, passando o efeito, passando a analgesia daquele momento, volta de novo a dor, volta de novo o problema. Culto de domingo, eu recebo uma descarga assim, poderosa e espiritual, e aí eu saio melhor, mas chegando em casa, segunda de manhã, eu volto a viver minha vida, e aquelas mesmas questões, aquelas mesmas dúvidas, aquela mesma falta de fé, de confiança em Deus. Você entende? Quando a gente se encontra em momentos em que os conselhos já não resolvem, a oração já não me muda totalmente, em que o culto, a palavra já não deu conta de arrancar aquilo de dentro de mim, ficou dentro de mim, está pregado dentro de mim, eu estou inconsolável. Isso é uma crise de fé, quando não sai de dentro de mim, está ali comigo. Segundo, inquieto. A Bíblia vai dizer que ele, versículo 3, eu lembro-me de ti, ó Deus, eu começo a gemer, e eu estou tão inquieto, versículo 4, que eu não consigo falar. Ele fala de uma falta de paz, uma falta de descanso, ele não consegue parar, mas não é externamente, é interiormente. Você está aí sentado nesse culto, enquanto o culto acontece e a cabeça só, a mil. Se a gente conseguisse projetar talvez o seu pensamento aqui nesse BG, estaria em uma velocidade absurda, 45 coisas aí acontecendo, dores, questões, perguntas, peças para serem encaixadas, inquieto, e tem um detalhe, viu? Versículo 3 ele diz, quando eu me lembro de Deus, ao invés de ajudar, isso piora. Ou seja, ele está vivendo de fato uma crise de fé, porque Deus, ao invés de ser um consolo na vida dele, é mais um conflito. E eu sei que eu estou pregando para pessoas aqui nesse lugar, que Deus na sua vida tem sido um conflito. Por quê? Porque além de você ter que lidar com a situação, com o problema em si, você está tendo que lidar com o seguinte, você está tendo que lidar com o desafio de encaixar aquilo que você crê com aquilo que você está vivendo. Isso é um conflito. Tem pessoas aqui com o pai hospitalizado, e você está tentando encaixar o que você crê com aquilo que você está vivendo, porque você lê na palavra, ele levou sobre si as nossas enfermidades, e com essa fé, você vai, você ora, você clama, e a cura não acontece. E a doença você continua carregando ela ali. Entende como é um conflito? Quantas vezes eu atendi pessoas, eu conversei com pessoas, que elas disseram, pastor, eu posso ser sincero? Eu digo, seja. E ela disse, olha, sendo bem sincero, um dos meus problemas é Deus. Porque se eu não fosse crente, eu já tinha chutado o pau da barraca, eu já tinha saído daquela casa, eu já tinha dado as contas dele. Mas eu presto contas com Deus. Mas eu coloco a cabeça no travesseiro e tem uma voz que fala dentro de mim, chamada Espírito Santo, que não me larga. Deus é um conflito, entende?
Sabemos que estamos em uma crise de fé quando, além de ter que lidar com tudo, a gente ainda tem que lidar com isso, com Deus. No meio disso tudo, tentando encaixar aquilo que a gente crê com aquilo que a gente está vivendo. Terceiro, ele está inconformado, é um terceiro estágio. Do versículo 7 ao 9, apenas perguntas. Apenas perguntas. Sabe aqueles momentos em que você, quando consegue responder uma pergunta, aí vem outra, aí vem outra, aí vem outra, aí vem outra. Ah, mas isso aconteceu por quê? Ah, não, porque Deus sabia que era o melhor. Mas se Deus sabia que era o melhor, por que é que Ele não me falou antes? Ah, Ele não poderia me falar antes porque Ele estava me preparando para algo. Mas se Ele estava me preparando para algo, Ele não poderia ter me preparado de outra maneira. Por que é que Deus me matriculou logo nessa escola? Não poderia ter Ele me colocado em outro curso, em outra preparação. Eu não estava disposto a viver isso. E começa um tal de e se. Eu acho interessante quando a gente parte para cima de Deus com uma história de e se. Mas se Deus. Cara, pelo amor de Jesus. Se Deus. A gente fica fazendo conjecturas. Como se nós fôssemos capazes de fabricar um plano melhor do que o plano de Deus. Ah, se Deus tivesse feito isso, teria sido melhor. Ah, Deus, tu não te lembraste dessa opção, né? Faltou para o Senhor essa alternativa. Inconformado, ele está indignado, insatisfeito, porque as respostas que ele tem não dão conta de explicar para ele na totalidade o que ele está vivendo, e ele tem que conviver com a ausência de respostas, e é uma das coisas que a gente parece que não capta, que fé significa também a nossa capacidade de prosseguir confiando em Deus, mesmo na ausência de respostas. Fé não é a gente dar glória a Deus quando Deus nos explica tudo, mas é dar glória a Deus quando nos falta explicações, porque é exatamente quando nos falta explicações que a gente precisa de convicções. Mas por último, no versículo 10, aqui é o que me pega, ele está já incrédulo, ele não está apenas inquieto, inconformado, inconsolável, ele está incrédulo. Ele questiona não apenas o agir de Deus, mas agora ele questiona, escute isso, o caráter de Deus, o ser de Deus. Olha a tese dele, versículo 10 ele vai dizer, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo, ela não age mais. Em outras traduções, esse versículo aparece assim, a razão da minha dor é que Deus não age mais como agia, Deus mudou a maneira dele de operar. Asaf era um homem que conhecia a sua Bíblia. Ele cresceu ouvindo sobre quando Deus livrou Noé do dilúvio. Ele cresceu ouvindo quando os seus antepassados saíram a pé enxuto do Egito, atravessaram o Mar Vermelho. Ele escutou tudo isso quando as muralhas de Jericó caíram. Ele aprendeu isso, ele era um israelita. Ele sabia da Bíblia. E a conclusão que ele chega é, Deus não faz mais nada disso. Esse Deus que operou lá atrás, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Moisés, o Deus que abriu o mar, esse daí era um, Deus mudou. Deus mudou. E meu irmão, escute uma coisa, olhe bem para mim, se eu e você pararmos de crer que o meu Deus, o seu Deus, aquele a quem nós amamos e servimos, aquele que tem uma aliança conosco, aquele que podemos chamar de Pai, se Ele não é mais o mesmo Deus dessa palavra, se Ele não é mais o mesmo Deus que operou aqui, se Ele não faz mais aquilo que um dia Ele fez, se a gente começar a crer nisso, o que é que resta para nos agarrarmos? Não tem mais nada. A fé, Henrique, perde a sua fundação, o seu alicerce. Eu não tenho mais chão. E assim que ele se encontra, ele começa a olhar para Deus com as lentes da sua dor. Ele começa a interpretar Deus, o ser de Deus, o caráter de Deus, com as lentes do seu momento. Ele está muito perto de uma apatia, de um cinismo e de um abandono da fé. Por isso, aqui está o caminho de uma crise de fé. Fale comigo, inconsolável. Quando Deus não responde. Fale comigo, inquieto.
quando até Deus me inquieta. Fale comigo, inconformado. Quando Deus é interrogado. Fale comigo, incrédulo. Quando Deus é descreditado. Ele estava perto de um abandono da fé, mas aí o salmo muda de tom. Do verso 10 para o versículo 11, tudo muda. O versículo 11 começa com: recordarei os feitos do Senhor, eu recordarei os teus antigos milagres. Parece que até o versículo 10 ele estava olhando para ele mesmo, para a sua dor, para o seu problema, mas a partir do verso 11 ele vai elevar os olhos para o Senhor e ele vai contemplar as suas promessas. E eu quero profetizar essa palavra sobre a minha vida e sobre a sua, uma mudança de direção do nosso olhar. Deus nos trouxe aqui nessa manhã para a gente parar de viver do verso 1 ao verso 10 e começar a entrar no versículo 11, olhando menos para nós, menos para baixo, menos para a situação, menos para a dor, e mais para o nosso Deus, que é bom em todo o tempo. Ele é bom, digno do nosso louvor e merecedor da nossa confiança. Escute, eu quero que você guarde essa palavra, preste bem atenção. Crises de fé não precisam ser inimigas da nossa fé. Crises de fé não precisam sepultar a nossa fé, pelo contrário. Está vivendo assim, aprisionado dentro do castelo da dúvida, se identifica com algo do que eu acabei de falar. Eu quero dizer para você, a sua dúvida não desqualifica a sua fé. A sua dúvida pode ser uma oportunidade para o amadurecimento da sua fé. Deixa eu explicar melhor. Crises de fé são uma excelente oportunidade para eu me tornar ateu. Mas eu vou te falar que tipo de ateu. Crises de fé são uma excelente oportunidade para eu me tornar ateu, isto é, para eu parar de crer naquela imagem que eu tinha de Deus, o Deus Papai Noel, o Deus que está sempre se dobrando aos meus caprichos, o Deus que está obrigado a servir às minhas vontades, o Deus Papai Noel, aquele para quem, quando eu mandar uma cartinha, ele é obrigado a sempre mandar de volta o presente que eu pedi. Crises de fé são uma oportunidade para a gente se tornar ateu dessa concepção, desse entendimento totalmente equivocado de Deus. Por isso, quando alguém chega e diz assim: pastor, estou passando por uma crise de fé, eu acho que eu perdi a fé, eu digo: bom, depende, isso pode ser excelente. Você está perdendo a fé naquela imagem que você carregava até hoje sobre Deus. No Deus Papai Noel você parou de crer, e agora está se tornando crente no Pai de Jesus Cristo, o Deus que tem caminhos que muitas vezes nós não compreendemos, o Deus, meu irmão, que é como disse o profeta Isaías: assim como os céus são mais altos do que a terra, os teus caminhos são mais altos do que os nossos, Senhor. Meu irmão, preste atenção, uma crise de fé pode ser uma oportunidade para a sua fé deixar de ser imatura, infantil, ingênua e rasa, e se tornar uma fé madura, grande, profunda e adulta. Que tal a gente começar a crer como gente grande? Que tal a gente começar a ter fé de gente grande? Que tal a gente começar a ter fé de gente adulta espiritualmente? E é isso que Asaf vai experimentar na vida dele. É isso que o Salmo 77 vai nos mostrar, a transição de um homem com uma fé mimada, ingênua, infantil, para uma fé madura. Portanto, aqui a gente encontra também chaves para sairmos do castelo da dúvida. E a primeira delas, eu quero que você guarde 4. A primeira delas é: quando você enfrentar momentos de dúvida, de crises de fé, guarde isso: leve suas dúvidas para Deus. Uma das coisas que eu acho fantásticas aqui no Salmo 77 é que ele começa já dizendo: a Deus eu elevo a minha voz. A Deus eu elevo a minha voz, a minha súplica, com Deus eu falo. Versículo 2: quando estou angustiado eu busco o Senhor. Uau! Ou seja, quanto mais a vida me aperta, mais eu corro para o colo do Pai.
Quanto mais cheio de dúvidas, mais para perto do trono da graça eu vou. Quanto mais eu me sinto desqualificado para crer, mais eu me lanço e me arrisco a buscar o Senhor. Quanto mais cheio de dores e de aflições dentro de mim, mais eu digo: Deus, eu preciso de Ti. Olha, gente, a gente precisa aprender com Ele. Ele está nos ensinando algo. A noite escura da crise de fé precisa ser navegada em oração. Ele vai falar com Deus, ele leva as dúvidas dele para Deus. Escute, tem gente que diz: ah não, ele começou a perder a fé porque ele começou a duvidar. Não, o problema não foi a chegada da dúvida, o problema é porque a dúvida tirou ele da presença de Deus. Não foi a dúvida, não foi o questionamento, não foi o conflito interno, não foi o Deus, por que comigo? Não, foi porque ele pegou isso e deixou isso tirá-lo da presença. Asaf faz o contrário, ele diz: Deus, eu estou sem fé, mas eu vou orar mesmo sem fé. Eu estou cheio de dúvidas, poucas respostas, mas eu vou para a tua presença. Esse é o problema de muita gente que entra no castelo da dúvida, não dão chance para Deus lhe responder. Se você sai da presença de Deus, se você para de falar com Deus acerca das tuas dúvidas, você não está dando chance para Deus te dar respostas. Que a sua dúvida não seja motivo para você fugir dele, mas que a sua dúvida seja mais uma razão para você buscar Deus como nunca antes. Deus não tem medo e Deus não tem constrangimento com você falar com Ele acerca do que você está sentindo. Deus, escute, Ele não teme tuas dúvidas, Deus não se ofende com os teus questionamentos, Deus não se constrange com a sua honestidade. Pode falar com Deus, não precisa dessa coisa: ó Deus, Pai poderoso, de Abraão, de Isaac, Deus eterno e imutável. Deus já adianta o assunto. Corta aí, vai, direto. Eu sei que tu está fazendo essa sala toda, mas tu está querendo falar outra coisa, está querendo gritar, está querendo despejar as tuas raivas. Fala, seja sincero. Uma coisa que eu descobri: Deus não tem crise de identidade, Deus não tem problema de autoestima. Sabe, há pessoas com quem muitas vezes nós temos um certo constrangimento de assim ser muito sincero, não é? Porque pode ser que a pessoa se ofenda. Não, com Deus não. Com Deus você não precisa se preocupar se o feedback é construtivo, é assim, é assado, se começa... Não, você pode ir direto, você pode ser rasgado com Deus. Deus é bem resolvido. Ele escreveu um livro todo acerca dele mesmo, dizendo o quanto ele é bom. Então uma pessoa dessa é muito bem resolvida. Deus é muito bem resolvido. Fale com Deus, leve para Deus. Segundo, se você quer sair de uma crise de fé, isso daqui, essa chave. Se você quer sair de uma crise de fé, fale comigo assim: eu preciso transformar o porquê Deus em e agora Deus. Ele está meditando no porquê. Por quê? Por que eu estou nisso? Versículo 10, ele diz: a razão da minha dor, o porquê tudo isso está me acontecendo, é que a mão de Deus não age mais. Ele está mergulhado no porquê. E quantas vezes a gente não sai de uma crise de fé porque a gente está preso no porquê? Não são poucas as vezes que a gente conversa com pessoas, escuta gente, e nós mesmos falamos: por que Deus? Por quê? Pastor, João, olha, se eu pelo menos conseguisse arrazoar na minha cabeça o porquê. Foi Deus que permitiu, foi o diabo que colocou o dedo, fui eu que fiz algo. Será que foi a minha tataravó que cometeu alguma coisa e de lá para cá alguma maldição que ficou? Qual é o porquê? Olha para cá, escute. Essa conversa sobre porquê Deus, ela é inútil, ela é infrutífera. E eu quero, por exemplo, ajudar você aqui, uma rápida aula bíblica sobre teologia da dor. Por que nós passamos pelo que nós passamos? Pare de colocar tudo na conta de Deus. Não foi Deus? Deus. Não. Existem momentos na nossa vida, situações,
que Deus diretamente interviu, colocou a mão dele, fez a mão dele pesar, e era necessário. Como no caso de Jonas. A Bíblia vai falar de Jonas, ele era um profeta, ele decide não seguir a orientação de Deus. Deus então manda uma tempestade para afundar o barco de Jonas. Quem foi que causou o naufrágio de Jonas? Quem foi? Quem foi? Me ajude aí, vai. Bora transformar numa sala de aula. Alunos, quem foi? Deus. Mas a Bíblia diz em Atos capítulo 26, que o apóstolo Paulo estava indo para Roma, e antes do navio sair, ele falou para o capitão: olha, o clima não está bom. Eu vejo, não é que assim, o anjo me falou, o Espírito Santo me disse, não, eu com a minha experiência, Paulo, eu vejo, não vai dar bom. O capitão não escutou Paulo, ele era um prisioneiro ali naquele navio, e o capitão avançou e foi. Aconteceu um naufrágio. O naufrágio de Paulo foi Deus? Não, o naufrágio de Paulo foi o capitão, que não foi prudente o suficiente, que não atentou para os sinais. O naufrágio de Paulo, em certa medida, foi a vida sendo a vida. Porque você sabe que assim, o mundo, ele tem o quê? A ordem criada, 4 estações. Então tem verão, tem primavera, tem outono, tem inverno. Então vai ter tempestade. Então não necessariamente choveu, foi a mão de Deus. Não, foi o clima. Entendeu? A gente tem que colocar cada coisa na sua caixa. A partir de hoje, você vai sair desse lugar falando: não, coloque cada coisa na sua caixa. Tem momentos que sim, pode ser o diabo. Jesus chega em uma sinagoga, ele vê uma mulher doente e ele diz, Lucas capítulo 13, ela está enferma por causa de um espírito de enfermidade. O diabo, quem foi que colocou aquela doença naquela mulher? O diabo. Mas em João capítulo 9, tem um cego de nascença que as pessoas falam: Jesus, ele é cego por quê? Foi ele que fez algo para ser cego? Foi os seus antepassados? Jesus vai dizer: não, nem foi ele, nem o diabo, nada disso. Ele é assim, e nele será glorificado o nome do Pai, para que Deus seja nele glorificado. Jesus foca no propósito, sai do porquê. Percebe como não é fácil? Eu posso complicar um pouco mais aqui, pode ser? Então vamos nós. Há momentos na nossa vida que a gente está passando por uma situação, exemplo, perdi o emprego, foi a mão do diabo. Não, houve uma mudança na economia, uma mudança naquele setor, uma mudança na empresa, o nome foi cortado, como de tantos outros. O problema está aqui, é o mundo, é a vida sendo a vida, mas o diabo vai se apropriar daquele momento, claro, para tentar oprimir você e fazer você não acreditar no cuidado de Deus com você. Existem momentos na nossa vida que a gente, sem perceber, por exemplo, eu errei. Tem momentos que nós colhemos o resultado das nossas escolhas, ou seja, aquela colheita, ela se dá na minha vida porque quem foi o responsável? Eu. Não é Deus, não é o diabo. Mas sempre o inimigo vai querer se apropriar daquele momento ruim para minar a nossa fé e nos afastar da presença do Pai. Ele não foi o autor, mas ele é um excelente ladrão. Ele toma cada oportunidade que ele pode para si, para afastar você do amor e dos caminhos de Deus. Mas hoje eu quero dizer para você: esqueça, fale comigo, esqueça o porquê. A resposta não está em nada disso. A resposta está em Romanos capítulo 8, versículo 28. Se puder, projete aí para mim, eu quero ler com a igreja Romanos capítulo 8, versículo 28, um dos versículos mais conhecidos em toda a Bíblia, que diz assim, todos juntos, leia comigo, 3, 2, 1. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu... Ele diz todas as... Ele diz todas as...
Então, se por acaso Deus fez a sua mão pesar e algo me aconteceu e o meu barco afundou, ainda assim Deus é capaz de pegar essa situação, porque todas as coisas Ele faz cooperar para o meu bem e para o cumprimento do seu propósito na minha vida, e Ele pega aquilo para que então o plano dele se concretize em mim. Ei, a Bíblia diz que, fale comigo, todas as coisas. Se é todas as coisas, então até aquilo que o diabo fez, o inferno operou, foi uma obra do maligno, mas Deus é poderoso para pegar isso e tornar aquilo em algo que vai me levantar, me amadurecer, me transformar, me edificar e me aproximar de Jesus. Ei, você crê mesmo que é todas as coisas? Não, calma aí. Igreja, eu quero perguntar, você crê no que a Bíblia está dizendo, que em todas as coisas Ele opera para o cumprimento do propósito dele na sua vida? Então isso significa que até mesmo aquilo que você está colhendo como resultado de escolhas erradas suas, eu errei, eu pequei, eu falhei, eu fracassei, João, eu assumo, e eu estou colhendo. E Deus está dizendo para você, pois Ele é poderoso para pegar até isso, até essa colheita, e de alguma maneira transformar isso em algo que vai fazer você crescer e amadurecer espiritualmente e mais parecido com Jesus. Sabe, é aquilo que a vida lançou por esses dias no teu colo, aquilo que te aconteceu, que você... Como assim? Por quê? Não tem explicação, mas a Bíblia diz, fale comigo, todas as coisas Ele faz cooperar. Se Deus está agindo em todas em todas as coisas, será que essa não é a explicação do porquê o apóstolo Paulo vai dizer aos Tessalonicenses, sejam gratos em todas as coisas? Porque essa é a vontade de Deus. Não é sejam gratos por todas as coisas, não. Ele não está dizendo para você agradecer por aquele diagnóstico, agradecer por causa daquela perda financeira. Não, Ele está dizendo seja grato no meio disso tudo, em todas as coisas, agradeça. Por quê? Porque se você crê naquilo que a palavra afirma, você crê que Ele está agindo no meio de todas as coisas para o cumprimento do propósito dEle na sua vida. Eu tenho essa palavra. Alguém entrou nesse lugar engasgado, alguma coisa. Ei, você passou a semana lamentando por alguma coisa, passou a semana engasgado com alguma coisa, passou a semana reclamando de alguma coisa, e pouco me interessa a caixinha em que essa coisa está. Se foi Deus, o diabo, você, as pessoas, o mundo, o que quer que seja, Deus te lembra, todas as coisas Ele fará cooperar para o teu bem, isto é, e Ele explica qual é o bem, para o cumprimento do propósito dEle em tua vida, que é formar Jesus Cristo em você. Eu quero encerrar com mais 2 princípios, você pode guardar no seu coração. De hoje em diante, sabe o que é que você vai fazer? Você vai parar de perguntar por que Deus. E eu vou te oferecer aqui agora, eu vou compartilhar com você aqui agora 3 perguntas. 3 perguntas que você vai colocar no lugar do porquê Deus. 3 perguntas. Primeiro, a partir de hoje, você vai sempre se perguntar: o que Deus quer me ensinar? Grite bem forte: lição. Você vai se perguntar a partir de hoje: o que Deus quer fazer em mim? Diga transformação. A partir de hoje você vai se perguntar: o que Deus quer que eu faça com isso? Chegou na minha mão, chegou na minha vida, o que Deus quer que eu faça com isso? Eu não pedi, eu não busquei, chegou. Tem pacote que você não encomendou, o pacote te escolheu. Uma vez atendendo um pai,
Ele dizendo: pastor, em que eu errei? Para eu ter que lidar com isso aqui na vida do meu filho, uma questão na sexualidade do filho. Eu disse: você está se fazendo a pergunta errada. Essa pergunta é infrutífera, não vai te ajudar em nada. A primeira pergunta que Deus te faz é: o que é que Deus está querendo fazer em você, pai? Em você, enquanto você lida com essa situação. Terceiro, fale assim comigo: eu preciso ativar minha memória espiritual. Fale bem forte, diga: eu preciso ativar minha memória espiritual. Eu recordarei, versículo 11, os feitos do Senhor. Eu recordarei os teus antigos milagres. Eu me lembrarei daquilo que o Senhor já fez. Versículo 12, eu meditarei em todas as tuas obras. Ele está dizendo: eu coloco os olhos no retrovisor e eu enxergo aquilo que eu já passei na estrada da vida, e eu consigo ver a mão de Deus, eu consigo lembrar quem Ele foi e o que Ele fez. Eu quero dizer para alguém aqui: se você quer vencer uma crise de fé, comece a ativar sua memória espiritual, comece a lembrar aquilo que você já viveu em Deus, já viveu com Deus, já viveu pela graça de Deus. Eu quero que alguém nessa manhã se lembre de onde Deus tirou você. Eu quero que alguém nessa manhã se lembre dos dias que a mão do Senhor te sustentou, te levantou, te amparou e colocou na tua despensa, não o que você queria, mas a medida certa do que você precisava. Eu quero que alguém se lembre aqui nessa manhã que Ele nunca falhou, Ele nunca errou, Ele nunca chegou atrasado na tua vida. Quando Ele pisou o pé na tua porta, você percebeu que Ele não chegou nem antes e nem depois. Ele chegou no tempo certo. Ele não tem um cronograma falho. Eu quero que alguém se lembre aqui nessa manhã, tudo que Deus já fez, tudo que Deus já liberou, as palavras que Ele já te disse, as promessas que Ele já liberou sobre você. É tempo de você se lembrar que você tem uma história com Deus. Não faça um momento de dúvida pesar mais do que uma história com Deus. Deus manda alguém aqui nessa manhã colocar na balança, de um lado a história que você tem com Deus, do outro o momento que você tem vivido, e Ele te pergunta: sim, diz o Senhor, o que é que tem mais peso? A história que você tem comigo, ou o momento que você tem passado? Alguém está precisando se encher da fidelidade de Deus no ontem, para ter fé para o agora e esperança para o amanhã. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Levante a sua mão, no nome de Jesus. Deus está ativando uma fé nova no teu coração. O Espírito Santo está despejando uma confiança nova no Senhor. Ele está tirando os teus olhos do agora, e Ele está fazendo você primeiro perceber: olha tudo que eu já fiz, olha o quanto eu já completei, olha de onde eu já te arranquei. Percebe o quanto você já progrediu, perceba o quanto você já rompeu. Agradeça, exalte, louve, adore, engrandeça. Se alguém tem motivo para agradecer, pode abrir a boca e glorificar o nome do Senhor. Se alguém tem motivo para agradecer, pode levantar a mão, pode glorificar o nome do Senhor, pode adorar o nome do Senhor. Se não fosse Deus na tua vida, se não fosse a mão dele na tua vida, você estaria prostrada, caída, totalmente oprimida. Mas não, a mão dele veio sobre você. Ele te amparou, ele te sustentou, ele foi contigo. Ele foi contigo. Oh, nós bendizemos o teu nome, nós agradecemos o teu nome, Jesus. Se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor, eu não dava conta. Se não fosse o Senhor, eu não dava conta. Se não fosse Deus, eu não dava conta. A conta já tinha quebrado faz tempo.
Se não for, que é isso? Olha para trás. Tu tem uma história. O que é um momento perto de uma história? O que é um momento perto de uma história? O que é um momento perto de uma história? O que é um momento perto de uma história? Você tem lastro, você tem bagagem. Aleluia. Eu quero encerrar com isso aqui, ó. Quando você quiser vencer uma crise de fé, faça o seguinte: quando você não entender os caminhos de Deus, confie no caráter de Deus. Como uma criança que confia que se o pai está no volante, o destino vale a pena. Ainda que o caminho esteja sendo muito sinuoso, aclives e declives brutos, mas se é o pai que está no volante, eu confio, é meu pai. Eu não preciso saber para onde ele está me levando para saber que vale a pena. Eu não preciso entender por onde ele está me levando para saber que ele vale a pena. Sabe por quê? Porque ele não me promete explicações, mas ele me promete estar presente. Eu quero dizer para alguém aqui: Deus nunca te prometeu explicar tudo, mas ele prometeu estar presente em tudo. Você pode não ver as pegadas, mas ele ainda é o teu guia. Você pode não entender seus caminhos, mas ele ainda é o teu pastor. Você pode não ter o controle do momento, mas ele ainda é aquele que governa a tua história. Eu quero dizer para alguém: entrega para Deus, entrega para Deus, entrega esse porquê para Deus, e diz: eu não entendo, mas eu confio. Foi o que Jesus fez no Calvário. A mesma boca que disse: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Foi a boca que segundos depois disse: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Eu te pergunto, me ajuda aí a pregar: o que é fé? O que é fé? Qual dessas afirmações manifesta fé? Eu diria as duas. Ele é honesto para dizer: eu me sinto desamparado, Pai, nessa cruz. Eli, Eli, lama sabachthani, por que me desamparaste? Por que me sinto só? Por que não consigo sentir tua mão aqui, Pai? Mas ele ainda é capaz de dizer: mas nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Eu não entendo, mas eu creio. Eu não consigo arrazoar toda a situação na minha mente, mas eu creio. Eu confio em quem tu és. Não entendo os teus caminhos, mas confio no teu caráter. Eu sei quem tu és. Eu quero que alguém levante as suas mãos e agradeça por quem Deus é na tua vida. Essa manhã nós vamos declarar, para o céu ouvir, para o inferno saber, para a terra escutar, quem o nosso Deus é e sempre será. Ele é El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele é Elohim, o Deus que me vê. Ele é Jeová Jireh, o Deus que provê. Ele é Jeová Nissi, a minha bandeira. Ele é Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. Ele é Jeová Tsidkenu, o Senhor é a minha justiça. Ele é Jeová Rafa, aquele que me cura. Ele é Jeová Sabaote, aquele que é o Senhor dos exércitos. Ele é Jeová Shammah, o Senhor Deus sempre presente. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis. Ele cuida, Ele ama, Ele vê, Ele age. Mesmo quando eu não entendo, Ele ainda está comigo. Eu confio em Ti, eu confio em Ti, eu confio em Ti, eu confio em Ti. Eu confio no Senhor, eu confio, Senhor.
Oh!